Bom dia, minha turminha, bom dia. Feliz segunda-feira online para vocês. Vamos dar continuação nessa matéria de clínica médica, tá? Então, eu quero voltar com vocês um pouquinho só lá no slide 78 para falar com vocês sobre sobre a citação que eu falei da gasometria, né? Da gasometria. Então, nós vamos hoje aprender como colher a gasometria, né? Apesar da gasometria ser função do enfermeiro, tá bom? É a função do enfermeiro, mas nós vamos aprender a coleta da gasometria e aprender a heparinização da seringa, tá? Porque quando nós falamos em gasometria, não é simplesmente você pegar uma seringuinha, tá? E colher o sangue arterial, porque gasometria nada mais é do que a coleta do sangue arterial, tá? Ou feita na femoral ou feita na radial, que é o que a gente mais vê, tá bom? Então, o que acontece? Não é somente isso. Quando o médico pedir uma gasometria, a enfermeira ela pode falar assim: oi, faça favor para mim, hepariniza uma seringa que eu vou colher a gasometria. E você não pode ficar perdido nesse momento, porque você é um técnico de enfermagem safo e sabe como heparinizar uma seringa. Então, vamos lá, gente. Na apostila de vocês, está falando sobre a heparinização com a seringa de 3 ml, tá? Essa seringuinha aqui de 3 ml. Tá falando para vocês na agulha 25 por 0,7, que nós chamamos de cinza, mas nós não podemos falar isso. Por quê? Porque nós somos técnicos inteligentes e nós vamos falar sempre da agulha na numeração, tá? Essa aqui, só para recordar, 25 por 0,7, que é a cinza, tá? E essa aqui, 25 por 0,8, que é a verdinha. Mas nós vamos falar a numeração sempre usando a nossa técnica para que nós possamos tomar o nosso lugar como técnico bom, tá? Porque técnico, mais ou menos, a gente vai ver um monte. Mas técnicos de excelência são vocês que vão falar sempre a numeração da agulha, não pela cor, tá? Vamos lá, então. Na apostila de vocês, está mostrando a seringa de 3 e essa agulha aqui, 25 por 0,7, para a coleta da gasometria. Sim, tá, e tá falando também sobre a xilocaína, né? Que é um gelzinho anestésico. Mas o que acontece, gente? Essa agulha de 3 com essa seringa de 3 com essa agulhinha 25 por 0,7 é feita numa coleta da femoral, tá bom? Da femoral, porque vai precisar de mais manejo, vai precisar de uma agulha mais profunda, tá? Mais profunda, porque o local realmente, ele pede uma agulha mais profunda. Mas, vamos falar ali, na nossa figurinha da gasometria arterial, é uma coleta de gasometria da radial, tá? O que nós fazemos, então, na radial? Nós podemos colher com a seringa de 1 ml, tá? Que é a seringa de insulina, né? Que nós chamamos de insulina. Nós podemos colher com a seringa de 1 ml, mas antes da coleta, tá? Nós vamos ter que heparinizar essa seringa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a agulha 13, tá? Por 4,5. Essa agulha 13 por 4,5 é feita subcutâneas, né? Medicações subcutâneas. Nós podemos colher perfeitamente uma gasometria com essa, tá bom? Perfeitamente. E como é feita essa coleta, gente? Essa coleta, nós precisamos primeiramente heparinizar a seringa. Então, vou mostrar para vocês como hepariniza a seringa, tá? Aqui é uma heparina, é um frasco ampola de heparina. Vocês vão pegar um frasco de heparina, aspirar essa heparina aqui na seringa, aspirar até o fim, tanto nessa seringa quanto nessa seringa aqui, tá? Vocês vão aspirar até o fim mesmo, tá? Puxou a heparina, vocês vão devolver essa heparina para o frasco, devolva tudo para o frasco até o fim, tá? O que acontece você devolvendo até o fim? Você simplesmente umidificou essa seringa com heparina, tá? Ela vai estar umidificada, untada com heparina. E isso é o que nós precisamos. Então, heparinização de seringa é simplesmente você
introduzir a heparina aqui dentro e voltar com ela para o frasco para que a seringa ela fique emoliente ali, bisuntada, untada, qualquer coisa, mas ela vai ficar aqui na parede, tá? Na parede da seringa, aqui aderida. E é isso que nós precisamos. Devolveu a heparina para o frasco, entregue para o enfermeiro. Você já vai ter heparinizado essa seringa. Então, a partir de agora, na vida de vocês, vocês vão saber como heparinizar uma seringa. Existem seringas que já vêm heparinizadas, mas nem todos os hospitais vocês vão conseguir isso. Então, heparinize a seringa nessa forma, tá bom? Para a coleta do sangue arterial. Esse sangue arterial que nós vamos fazer com essa agulha e essa seringa é colhida aqui na radial a 90 graus, tá? A 90 graus. Você vai segurar a seringa como se fosse uma caneta e colocar aqui. Obviamente, você vai sentir, né, a artéria radial e você vai colocar lá em 90 graus para a coleta do sangue arterial. Quem vai colher sangue arterial é o enfermeiro, tá? Mas a heparinização e o procedimento que vocês vão estar ali para auxiliar é o técnico de enfermagem, tá? Então, feito o aprendizado, ok? Qualquer coisa, gente, que eu estiver falando aqui, vocês podem ir no meu privado para a gente conseguir falar mais sobre isso, tá? As aulas online já são difíceis, imagina só se a gente não tiver esse contato extra, esses vídeos aí, tá? Aqui foi o que eu falei antes, tá? A seringa heparinizada, essa aqui já vem heparinizada, e a nossa que nós temos que heparinizar. Seringa de 3 ml, tá? Que é essa aqui, uma agulha 25 por 7, ou a 13 por 4,5, que é essa aqui de aplicação subcutânea, tá? Um frasco de heparina, um par de luvas de procedimento, obviamente que esse procedimento não é um procedimento estéril, algodão, o álcool a 70 para você fazer asepsia do local que você vai colher, tá? Quando a coleta é feita lá na femoral, esse álcool a 70 ele se torna inválido, tá? Nós temos que fazer uma asepsia bastante boa, por quê? Porque ali o paciente às vezes está de fralda, tá? Aquilo ali guarda bastante suor, urina ali perto. Então, assim, nós temos que fazer a asepsia lá com gases, uma clorexidina, tá? Um polvidine desgermante. Nós temos que fazer uma asepsia bem extensa no local da punção da femoral. Mais a radial com álcool a 70. A xilocaína, eu falo para vocês que eu não vejo a utilização, tá, dessa passagem de xilocaína aí no local para coleta de gasometria, não. Mas na apostila de vocês está dizendo, e então é aí que vocês vão seguir, tá? Nessa literatura aí. A xilocaína, que é um gel que vocês vão passar, no caso, no local, para a coleta, para a punção, tá? No caso, o enfermeiro, tá, gente? Eu só tô mostrando como colhe, porque numa emergência, vai que tem uma emergência e vocês precisam fazer esse procedimento, que deixando bem claro, o Corém não respalda, mas se tiver que fazer, já vão saber a técnica. Quando a gente voltar, nós podemos realizar isso na prática, não a coleta de verdade, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, a prática lá no nosso boneco, tá? Como colher a gasometria, tá bom? Seguindo aqui para os tubos de coleta de sangue, a gasometria, nós levamos ela na seringa heparinizada já para fazer a leitura, tá? Na máquina lá do hospital. Então, assim, a gente não coloca em tubo, não costuma colocar, tá? É na seringa. A seringa nós levamos até o laboratório e eles vão fazer o exame através do sangue que não sai daqui, ok? Então, esses tubos para a coleta, nós estudamos ele lá em fundamentos e nós estamos voltando aqui só para recordar, tá? Então, o vermelho, tá? Ele não tem nenhum anticoagulante, tá? Ele não tem nenhum. Por isso que quando você colhe um sangue e põe no vermelho, no tubo vermelho, ele coagula, porque ele não tem anticoagulante. Ele serve para bioquímica, tá? Vários tipos de exame de sangue que vocês vão ver lá na unidade, fica fixado na parede ou no armário. Para que serve o tubo, tá? Todos os tipos de exames que aquele tubo ali vai ser responsável por armazenar, tá bom? O amarelo contém um gel sim, tá? Ele vai mostrar o soro do sangue, ele contém um gel. E é um tubo também para bioquímica, para vários tipos de exames. Tá? Você usa o vermelho ou o amarelinho. Tem o cor de telha também, telha de casa mesmo, aquela corzinha, tá? Na tampinha dele, que é também bioquímica.
Nós temos o roxo, tubo roxo, que é o tubo que tem anticoagulante, tá? Ele é para fazer, armazenar o sangue para hemograma completo, tá? E ele vai mostrar o plasma do sangue, tá? Ele vai subir o plasma. Então, o que acontece? É para exames de hemograma completo, tubo roxo. O verde, ele tem heparina, tá? Ele tem anticoagulante, mas normalmente nós não colocamos no frasco, podemos até colocar, mas quando nós temos uma unidade de UPA que tem um laboratório dentro, quando você não precisa sair da unidade para realizar o exame, você coloca na seringa e leva ela rapidamente para o exame, tá? Então, o tubo verde, ele tem heparina. Ele serve para coleta de troponina. Quando você precisa colher enzimas cardíacas, você utiliza o tubo verde para coleta de troponina, tá? Nós vamos ver mais à frente sobre ela. E o cinza tem o fluoreto, tá? E aparece também o plasma do sangue, é para a glicemia. Quando você precisa fazer algum exame para a glicemia do paciente, glicemia de jejum, glicemia, vamos utilizar o tubo cinza. Tá bom? Só para recordar. Quem quiser mais recordações, vão no privado e a gente vai falar sobre ele. Eu tô disposta, tá, gente? Sempre o tubo azulzinho que tá aqui no cantinho é o citrato, tá? Que é o anticoagulante. Para que serve esse tubo azul? Para que nós para que nós podemos fazer a coleta do sangue e descobrir qual o tempo de coagulação do sangue desse paciente. É utilizado mais para risco cirúrgico, tá? Quando o médico pede risco cirúrgico, a coleta do coagulograma é para ele saber o tempo de coagulação do sangue do paciente por conta da cirurgia, né? Por conta da incisão, por conta dele estar ali cortando o paciente, fazendo incisão cirúrgica e sabendo o tempo da coagulação. Se esse sangue está demorando a coagular ou não. Se tiver, o paciente ele vai ter a sua cirurgia adiada por conta disso, tá? O sangue ele tem que ter o tempo de coagulação normal dele, tá? Então, vamos lá. Passando aqui rapidamente. Aqui tá mostrando os tubos de novo. E nós vamos falar sobre enzimas cardíacas, que é a creatinina e a troponina, tá? Vamos lá, então. A creatinina, que é a sinase, que lá em exames de sangue antigos, vocês vão vocês vão ler lá, CKMB, tá? Que são a creatinina e a sinase. O que acontece com isso? São enzimas específicas do músculo cardíaco. Então, por que o médico, quando ele suspeita que o paciente está com infarto agudo do miocárdio, ele pede a creatinina e a troponina, que são enzimas específicas do músculo cardíaco, tá? Os níveis séricos dela se elevam após 4 a 6 horas e retornam ao normal de 2 a 3 dias, né? De 48 a 72 horas. Então, vamos lá pensar. Quando o paciente chega pra gente com sintomas, sinais e sintomas de infarto, nós temos que ter o olhar clínico, o olhar como todo do paciente. Ele tá com sudorese, com ânsia de vômito, com dor precordial, tá? Ele se queixa de dor no estômago, às vezes dor nas costas. Você percebe sudorese, palidez, a sudorese que a gente falou lá, tá gélida, pele pegajosa. Nós observamos. Sim, isso pode ser um sintoma de infarto? Sim, é totalmente um sintoma, sinais e sintomas. O médico, obviamente, pede para ter a certeza a creatinina e a troponina. Por isso que eles pedem tão rapidamente. E por isso que a anamnese desse paciente é feita com rigor. Pergunta seu paciente, em primeiro lugar, quando começou esses sintomas? Desde que horas você está sentindo esses sintomas? Por que você se pergunta assim? Não é de você ser fofoqueiro e curioso, não. É para você ter certeza de que não ultrapassou de 4 a 6 horas do início desse infarto, desse provável infarto, tá? Então, o que acontece? Se passou de 6 horas, gente, muito provavelmente o médico não vai conseguir ver, tá? Através da creatinina e da troponina, essa enzima fazendo o trabalho dela, que é de pico. Não vai ver. Ele vai ter que se fazer outros tipos de exame, tá? Então, a creatinina e a troponina, ela tem hora para ser feita. De 4 a 6 horas, tem que ser colhido entre 4 e 6 horas,
Depois disso, fica complicado de se descobrir pelo exame de sangue, tá? Então, a troponina também é uma proteína encontrada no miocárdio que regula, tá, a dose da concentração miocárdica. Então, o que acontece? É também de 4 a 6 horas, tá? A troponina, essa proteína encontrada no miocárdio. Quando você colhe no tempo certo, tá? Quando você colhe no tempo certo entre 4 e 6 horas, da hora que começou os sintomas desse paciente, você vai ver exatamente no exame de sangue, essa proteína, ela aparece no exame de sangue, mostrando que o paciente, sim, está infartado, tá? Então, isso também, gente, tem etapas. Você faz a primeira coleta, tá? De 4 a 6 horas, depois você faz a segunda coleta, para você ver se vai positivar de novo, e você faz a terceira para ter a certeza. A primeira positivou, faz a segunda. Positivou, você já tem uma certeza de quase 100%, tá? Então, por isso que tem que ser feito de 2 a 3 coletas. É o protocolo. Primeira, segunda e terceira coleta, tá? Para que você tenha certeza da proteína encontrada no miocárdio, ok? Aqui foi feita a coleta e eu falo com vocês, teria que estar aqui se fosse a troponina no tubo verde, tá? Só para a título de conhecimento. Nós temos que, quando desprezar, né, o sangue dentro do tubo, o sangue tem que escorrer do tubo. Lembra que eu falei com vocês? Que o sangue tem que passar numa agulha calibrosa, escorrer pelo tubo, para que não haja hemólise das hemácias, não haja o rompimento das hemácias, tá? Rompeu, vai dar um resultado falso positivo ou falso negativo. Por isso que nós temos que ter uma agulha mais calibrosa para a coleta, ou a 25 por 0,8 ou a 25 por 0,7, tá? Para a coleta. Aqui vocês vão observar, quando eu mandar o slide para vocês, tá? As enzimas cardíacas anormais. Vocês vão perceber o aumento da troponina, o aumento das enzimas, tá bom, gente? Então, vocês observam, quando eu passar o slide, veja a diferença, veja o aumento. Então, aqui nós vamos começar a falar sobre os cuidados, né, de enfermagem no infarto agudo do miocárdio. Não fale infarto, tá? Infarto agudo no miocárdio. Sim, é melhor. Ok? O que nós temos que fazer, gente? Dar apoio emocional ao paciente. Obviamente, o paciente está lá totalmente com medo da morte, com medo do desconhecido, não sabe o que está acontecendo, muitas vezes não vem informações para ele, para que ele se acalme, se tranquilize. A família também, às vezes, não recebe essas informações, são informações, às vezes, desencontradas, e a família também coloca o paciente um pouco mais ansioso, e o paciente também, né, com risco de morte que ele está correndo, e ele não tem ciência do que está acontecendo, ele também não sabe o que o médico vai falar para ele, e às vezes fala em linguagens que ele também não entende. Enfim, são vários motivos para que você dê apoio emocional ao paciente, tranquilizando ele, que já foi colhido, falando que ele está bem, que ele precisa de repouso, que é do lado, que é só chamar. Então, esse apoio emocional é importantíssimo para um paciente, tá, com infarto agudo do miocárdio. Assegurar a permeabilidade das vias venosas, tá? Então, tem protocolos que você precisa funcionar 2 acessos venosos nesse paciente. Um acesso que você vai passar a medicação, tá? As drogas, e o outro acesso que você só vai passar o soro, tá? Soroterapia. Sendo soro fisiológico, ou glicose, ou ring lactado, vai ser um acesso só para soro. O que a gente vê mais assim, rotineiramente, é que eles usam Polifix. Aquele é um acesso com aquela via dupla, tá? E com aquelas 2 tampinhas, tá? Uma, eles vão lá comprar o soro, tá? A soroterapia, e na outra via, eles vão colocar a medicação. Mas isso está se passando no mesmo acesso. Tá? Então, tem protocolos que vai ter que funcionar num braço e no outro, tá? Tem que ter 2 acessos. Isso vai de protocolo para protocolo, de unidade para unidade, de médico para médico, tá? Isso vocês precisam ficar atentos sobre isso, tá bom?
identificar o tipo de dor e comunicar ao enfermeiro se ausente o médico. Então, se o médico está ausente, se você identificou uma dor, porque tem paciente que ele é poliqueixoso, ele se queixa por conta de alguma coisa que vai de técnico bom, tá, gente? De excelência. Você observou, não, isso pode ser uma dor de cabeça comum, vai lá no SOS, um SOS de dipirona e faz no paciente. Mas se a dor for uma dor que você suspeita, já que você sabe sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio, o paciente pode estar fazendo uma parada, está pronto para fazer, o paciente pode estar com uma angina, tá? Que é a dor precordial, que nós já falamos que a angina é a dor, tá? Não é uma doença, é a dor que se dá, tá, no infarto agudo do miocárdio. E conforme aquilo que você vai avaliar, você vai acionar o enfermeiro, tá, na falta do médico naquele setor, naquele momento, tá bom, gente? Então, eu só quero olhar aqui o tempo, vamos parar um pouquinho, porque já está extenso demais, e a gente vai voltar do infarto aqui, dos cuidados, tá, para frente.